Todas as noites, sem exceção, nós sonhamos. Mesmo que você acorde e não se lembre de nada, o cérebro trabalhou intensamente enquanto você dormia. Esse processo é uma parte fundamental do nosso descanso. Os sonhos não são apenas filmes aleatórios que a nossa cabeça cria. Eles são o resultado de uma parceria complexa e fascinante entre a mente e o corpo. Durante o sono, o cérebro organiza memórias, processa informações e emoções do dia que passou. É como se fosse uma faxina interna, preparando tudo para o dia seguinte. Essa atividade mental intensa é a matéria-prima dos nossos sonhos, transformando pensamentos e sensações em histórias. O corpo, por sua vez, não fica completamente desligado nesse processo. Pelo contrário, ele envia sinais constantes para o cérebro. A sua respiração, os batimentos do seu coração, a sua temperatura e até mesmo a posição em que você dorme podem influenciar o que você sonha. Pense no sono como uma grande orquestra. A mente é o maestro, regendo a história principal, mas cada órgão do corpo é um músico que pode, a qualquer momento, tocar uma nota mais alta e chamar a atenção. Essas notas são as sensações físicas que se misturam ao enredo do sonho, tornando a experiência mais viva e, às vezes, mais estranha. Durante a fase mais profunda do sono, conhecida como sono REM, nossa atividade cerebral é muito parecida com a de quando estamos acordados. É nesse estágio que os sonhos mais vívidos e memoráveis acontecem. O corpo, inteligentemente, entra em um estado de paralisia temporária, chamada atonia muscular. Isso nos impede de encenar fisicamente os nossos sonhos, como sair correndo ou pulando pela cama. É um mecanismo de proteção essencial que garante que nosso descanso seja seguro, enquanto a mente viaja por mundos fantásticos criados por ela mesma. Portanto, entender os sonhos é entender essa colaboração. Eles não são causados apenas pelas nossas preocupações ou desejos. São uma mistura de nossas experiências diárias, nossas emoções e as mensagens que o nosso corpo nos envia silenciosamente durante a noite. Cada sonho é uma janela para esse diálogo interno entre o que sentimos fisicamente e o que pensamos. É uma demonstração incrível de como nosso organismo funciona de maneira integrada, cuidando da nossa saúde mental e física, mesmo quando estamos completamente inconscientes do que está acontecendo. O nosso corpo conversa conosco o tempo todo, inclusive enquanto dormimos. Muitas vezes, um órgão que não está funcionando bem envia sinais de desconforto para o cérebro. Como estamos dormindo, o cérebro não interpreta esses sinais como faria durante o dia. Em vez de sentirmos uma dor clara no peito, por exemplo, o cérebro pode transformar essa sensação em um sonho. Uma pessoa com problemas cardíacos pode sonhar que está sendo apertada, que tem um peso enorme sobre o peito, ou que está presa em um lugar pequeno e sufocante. O sonho se torna uma metáfora para a sensação física real que o corpo está experimentando. O sistema respiratório também é um grande influenciador de sonhos. Quem sofre de apneia do sono, uma condição em que a respiração para por breves momentos durante a noite, frequentemente relata pesadelos. Sonhos em que a pessoa está se afogando, sendo enterrada viva ou tendo a boca e o nariz tampados, são comuns. Esses enredos assustadores são a tentativa do cérebro de dar sentido à sensação real de falta de ar. O pesadelo, nesse caso, funciona como um alarme, muitas vezes fazendo a pessoa acordar e voltar a respirar normalmente, o que é um mecanismo de sobrevivência. Problemas digestivos também podem dar origem a sonhos peculiares. Uma refeição muito pesada antes de dormir pode sobrecarregar o estômago e o intestino. Essa sensação de peso ou desconforto abdominal pode ser traduzida em sonhos, com imagens de náusea, de estar comendo algo estragado ou de sentir o corpo inchado e pesado. O cérebro pega o estímulo físico do sistema digestivo, trabalhando em excesso, e o transforma em uma narrativa que tenta explicar aquele incômodo. Não é à toa que nossas avós já diziam para não comermos muito antes de deitar, pois isso dá pesadelo.
É importante notar que isso não acontece apenas com pessoas doentes. Um corpo saudável também envia sinais. Se você dorme com muita sede, pode sonhar que está em um deserto procurando por água. Se sentir frio durante a noite, pode sonhar com neve ou paisagens geladas. O cérebro é um tradutor criativo, que transforma os estímulos físicos mais sutis, sejam eles de desconforto ou de bem-estar, em parte do roteiro dos nossos sonhos. Prestar atenção a sonhos recorrentes pode, em alguns casos, ser uma forma de perceber sinais que o corpo está tentando nos dar. Alguns sonhos são tão comuns que quase todo mundo já teve. Sonhar que está caindo é um clássico. Geralmente esse sonho acontece no início do sono, quando os músculos começam a relaxar. O cérebro, ainda meio alerta, pode interpretar esse relaxamento súbito como um sinal de que estamos de fato caindo. A reação é um espasmo muscular rápido, conhecido como espasmo hípnico, que nos faz acordar com um pulo. A sensação de queda no sonho é, na verdade, uma representação dramática desse processo fisiológico natural de transição entre a vigília e o sono. É o corpo se ajustando para o descanso. O oposto também acontece. Sonhar que estamos voando. Essa experiência costuma ser prazerosa e libertadora. Ela pode estar ligada a uma sensação de leveza e bem-estar físico. Quando estamos em sono REM, a fase dos sonhos mais vívidos, nosso corpo está em atonia, ou seja, completamente relaxado e paralisado. O cérebro, livre das limitações da gravidade e do peso corporal, pode gerar essa sensação incrível de flutuar ou voar livremente pelos céus. É uma manifestação da ausência de estímulos dos músculos e das articulações, criando uma experiência de liberdade total dentro do sonho. Outro sonho comum é o de estar paralisado, tentando gritar ou correr sem conseguir. Esse sonho, muitas vezes assustador, é um reflexo direto da atonia muscular do sono REM. A mente está completamente acordada dentro do sonho, mas o cérebro bloqueia os sinais enviados para os músculos. Então, quando o enredo do sonho exige uma ação física, como fugir de um perigo, o corpo não responde. A angústia que sentimos vem dessa desconexão. A mente quer se mover, mas o corpo está temporariamente desligado. É um vislumbre consciente do mecanismo de proteção do sono. Sonhos em que nos sentimos sufocados ou com dificuldade para respirar também têm uma base física clara. Eles podem ser causados por algo simples, como dormir em uma posição que comprime o peito ou o pescoço. O travesseiro pode estar cobrindo o nariz, ou um resfriado pode estar dificultando a passagem de ar. O cérebro capta essa redução no fluxo de oxigênio e a incorpora ao sonho, criando cenários de perigo que refletem a sensação física. Esses exemplos mostram como nossos sonhos mais comuns e universais estão profundamente enraizados em sensações corporais reais. Muitas pessoas acordam com a certeza de que tiveram um sonho incrível ou muito importante. Mas em questão de segundos, os detalhes começam a desaparecer. É como tentar segurar água com as mãos. A lembrança simplesmente escorre e some. Esse esquecimento rápido não é uma falha da nossa memória, mas sim uma característica do funcionamento do cérebro durante o sono. Para que uma memória de curto prazo se torne uma memória de longo prazo, precisamos da ação de certas substâncias químicas e de áreas do cérebro, como o hipocampo, que estão menos ativas enquanto sonhamos. O cérebro, durante o sono REM, opera de uma maneira diferente. A lógica e a linearidade, que nos ajudam a organizar e a reter informações quando estamos acordados, ficam em segundo plano. Os sonhos são caóticos, bizarros e não seguem uma narrativa clara. Essa falta de estrutura torna difícil para o cérebro arquivar a experiência de forma coerente. Ao acordarmos, a mente volta rapidamente ao seu estado lógico e racional, e as histórias desconexas e surreais dos sonhos não encontram um lugar para se encaixar em nossa memória funcional, sendo descartadas como informações irrelevantes.
Além disso, o processo de despertar em si contribui para o esquecimento. Quando acordamos, especialmente se for de forma abrupta com um despertador, o cérebro precisa mudar de modo muito rapidamente. Ele passa do estado de sonho para o estado de vigília, e a prioridade se torna processar o ambiente real, a luz, os sons, a necessidade de se levantar. Nessa transição, as memórias frágeis do sonho são simplesmente sobrescritas pelas demandas do mundo desperto. É por isso que, se você permanecer quieto e de olhos fechados por alguns instantes ao acordar, as chances de se lembrar do sonho aumentam. Para quem deseja se lembrar mais dos sonhos, uma dica é manter um diário ao lado da cama. Anotar ou gravar o que se lembra imediatamente ao acordar, sem nem mesmo se levantar, ajuda a fixar a memória antes que ela desapareça. Estudar os sonhos não é apenas uma curiosidade, é uma forma de entender melhor a saúde humana. Eles nos dão pistas sobre nosso estado emocional, nossas preocupações e, como vimos, até sobre nossa saúde física. Os sonhos continuam sendo um dos grandes mistérios do corpo e da mente, um campo fértil que nos mostra o quão complexa e maravilhosa é a máquina humana.